Então, em sua folha de rosto está escrito: a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então, veja, os espíritos concordavam e nós espíritas não conseguimos concordar, né? Cada um puxa para o seu lado daí. E eles deixaram uma obra de concordância e universalidade, né? Lembra que nós estudamos essa parte? Então, a ciência é chamada a constituir a gênese, de acordo com as leis da natureza. Aqui vocês lembram que eu comentei dos 7 dias que a Terra foi criada? Mas ela tinha que ser passado dessa forma o ensinamento com o povo dessa época, porque eles não tinham condições de entender eras, né? Foi a era primária, terciária, né? Então, são eras de séculos, esses 7 dias. E por que que foi dito que no 7º dia Deus descansou? Deus, será que precisa descansar? Não é? Por que foi dito, então? Porque o homem tinha que ter noção que ele precisava de um descanso, porque se até Deus descansou, o homem também precisa desse descanso semanal. Tu imagine que o homem escraviza o homem, se não tivesse esse entendimento, o que o próprio homem faria para o homem, né? Quando Deus descansou e o homem escraviza o homem, se Deus não tivesse descansado, o que o homem faria, então, com o seu semelhante, não é? Então, voltando, então Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis, não pela abrogação delas. Então, as leis de Deus são imutáveis, porque Deus é imutável. Não existe mudança nas leis, nos comportamentos do Pai. Quando nós vermos agora no próximo capítulo, nós vamos ver sobre Deus, né? O que Deus nos proporciona, seus atributos, né? Que é infinito, imutável, soberanamente bom e justo. Então, nós vamos ver, são 10 leis, né? Que o próprio Deus não subroga suas leis, ele cumpre essas leis. Então, para Deus, o passado e o futuro são o presente. O objeto desta obra é, conforme o título indica, o estudo de 3 pontos a saber. Vamos saber que pontos são esses. A Gênese propriamente dita, do capítulo 1 ao 12º, são os milagres, ou melhor, a Gênese propriamente dita, que fala sobre a constituição do mundo, né? Depois nós vamos ver, então, os milagres, que são do capítulo 13 ao capítulo 15, e o capítulo, e as predições do capítulo 15 ao 18. Então, ele é dividido por temas, cada tema nós vamos encontrar nesses capítulos, né? E em mensagem datada de dezembro de 1867, o Espírito São Luís, referindo-se ao livro que estava prestes a surgir, ele assim se expressou. O que diz São Luís? Esta obra vem a propósito no sentido de que a doutrina está hoje bem firmada do ponto de vista moral e religioso. Então, tudo vem a seu tempo. Você lembra quando a gente estuda no início, aquele introdutório que fala ali daquela pleiade de espíritos que reencarnou, né? Nós vimos ali os iluministas. Então, veio primeiro essa preparação da humanidade para poder receber a doutrina espírita, né? Eu fiquei curioso em saber São Luís. Quem é São Luís? Então, São Luís, eu fui pesquisar, né, dentro da parte espírita, ele se refere a Luís IX da França, que viveu entre 1214 a 1270. Então, o rei que ele se tornou um espírito colaborador na codificação da doutrina espírita, e ele auxiliou Kardec com a sua sabedoria e senso de justiça. Ele é um exemplo de líder que tinha fortes valores morais e espirituais, que mesmo sendo rei, também era conhecido como um homem de fé e de caridade. Então, vejam, mesmo sendo um rei, ele tinha
essa parte bondosa e espiritual dele, né? E continuando, então, ele diz que seja qual for a direção que tome doravante, tem raízes muito profundas no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer, se desvie ela da sua rota. Então, a doutrina dos espíritos, ela tem essas raízes bem sedimentadas, né, e não vai se desviar dessa rota. Nós vemos algumas religiões, sem citar, não precisamos citar quais, né, que tiveram a sua base sobre areia movediça, né? Nós vemos assim que tiveram, por exemplo, imperadores que estiveram ali à frente dessas religiões e que cometeram crimes bárbaros, né? Mataram familiares com medo de perder poder. Então, são religiões que não tiveram uma boa base. Já a doutrina dos espíritos, não, ela veio fundamentada nos ensinos de Cristo, sobre as máximas do Cristo, né? O Espiritismo atualmente entra, então, numa nova fase. Qual é essa fase que entra o Espiritismo? Ao atributo de consolador, lembra que o Mestre prometeu, né? Quando ele se fosse, ele deixaria um consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Então, esse atributo de consolador alia o de instrutor e diretor do espírito em ciência e em filosofia, como em moralidade, né? Nós vemos que a doutrina dos espíritos ela tem 3 características: científico, filosófico e religioso, né? A caridade, a sua base inabalável, dele fez um laço das almas eternas. A ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal dele farão o traço de união das almas fortes. Então, vejam. A questão de origem que se liga à Gênese é para todos apaixonante. Eu não sei se todos já estudaram a Gênese. Eu, particularmente, acho apaixonante o estudo, a leitura da Gênese. Nos dá um entendimento da vida assim, muito grande. Então, além de eu estudar a Gênese da obra de Kardec, eu fiz alguns estudos da Gênese feita por outras pessoas, interpretando essas questões da Gênese. Lembra que eu falei no encontro passado sobre a existência da arca, do dilúvio, se realmente aconteceu, se não aconteceu? Então, são estudos que são trazidos tendo como referência essa Gênese kardeciana, né? Então, a questão de origem que se liga à Gênese é para todos apaixonante. Opa, eu repeti aqui. Por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase, e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. É que com o livro A Gênese, o codificador abriu uma brecha seríssima em vastos domínios da ciência, sem deixar por isso de penetrar em ínvios terrenos antes reservados à teologia ou à filosofia. Esses terrenos eram inacessíveis antes, né? Antes da Gênese trazida pelo Espiritismo, porque a Gênese das religiões é um pouco diferente, ela é mais também em forma parabólica, histórica, né, que vem trazer, não tem como vou dizer assim, uma definição ali, uma tradução, vamos dizer, uma explicação sobre essas passagens. Já a doutrina espírita, não, ela nos traz esse entendimento maior. Então, essa é a beleza da doutrina espírita. E no que se refere à importância e oportunidade da obra, 2 mensagens endereçadas a Kardec pelos espíritos que o secundaram na sua elaboração merecem destaque. Então, no próximo encontro, eu vou ler essas mensagens trazidas por esses espíritos